Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do que aconteceu em 2024, mas principalmente focar o que deve reservar 2025 para o setor de aves, suínos e ovos aqui no Brasil. Portanto, nós ficamos aqui em São Paulo, vamos até a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, falar com o presidente Ricardo Santin, que já está conosco. A quem agradeço a participação. Prazer em conversar contigo, doutor Ricardo. Prazer imenso falar contigo, Braga, com todos os assinantes do TID e poder desejar um feliz 2025 e começar essa nossa conversa com boas notícias, que foi o desempenho de aves, suínos e ovos em 2024. Bom, sucessivos recordes, 2024 não foi diferente, as receitas, inclusive, com ovos também surpreenderam, aliás, com carnes suínos, né, surpreenderam também pelo volume, pela receita em dólares. Foi um bom ano e pelo menos o balanço é positivo, não? Sim, muito positivo. Ele foi um ano de recuperação, Braga. Ele começou meio fraco, um ano difícil, custo ficou estável pelo menos, teve um repique de custos na metade do ano, mas houve um fortalecimento do mercado interno nas três proteínas e uma puxada forte das exportações de aves e de suínos, já que ovos a gente exporta basicamente 1% do que produz. Mas, mesmo assim, o mercado foi positivo para todas as três proteínas, inclusive para a tilápia, que é da Peixes BR, que é nossa associada aqui da BPA, também crescemos até na exportação de tilápia, o que é muito bom, mostra a fortaleza das proteínas do Brasil. Não foi diferente também por aquilo que a BIEC representa, que é a carne de boi, que cresceu nas suas exportações e faz com que o Brasil, Braga, tenha 38% do market share global de trade de frango, tenha 25% de bovino, tenha 12% de suíno e ele cresce também na genética e também na tilápia. Bom, nós temos outros mercados, lógico, a China é a grande compradora, parceira, né? Os Estados Unidos estão aí, o Chile na compra de ovos, inclusive na importação de ovos aqui do Brasil. Novos mercados ainda a serem conquistados ou ampliar os negócios para aqueles que já estão estabelecidos? Qual que é a estratégia nesse sentido para 2025? As duas coisas. Quarta-feira nós vamos ter a primeira reunião do Conselho Diretivo da BPA, o nosso presidente Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR e também presidente do Conselho, já me orientou para a gente fazer um update de planejamento, e o planejamento é exatamente nesses dois pilares. Tentar abrir novos mercados. A gente vai agora, junto com o governo brasileiro, acompanhar o Gabriel Morelli, nosso gerente de mercados aqui, vai para Senegal, Costa do Marfim, Gana e Nigéria, buscando a abertura de mercados como Nigéria e de Senegal, que são fechados para o Brasil. Também já fizemos em dezembro uma viagem para Tanzânia, para Etiópia, buscando abrir aqueles mercados. Mas não só isso, eu também fui acompanhando o secretário Luiz Rua no mapa para o Japão, para a China, para a Coreia, buscando a ampliação, como você bem falou. O caso do Japão, que está indo agora uma nova missão em fevereiro do secretário Luiz Rua e do Ministério da Agricultura, para fazer o quê? Tentar abertura para carne bovina e tentar o reconhecimento do Rio Grande do Sul, do Paraná, Acre e Rondônia como livres de febre aftosa sem vacinação para exportação de cortes suínos com osso e miúdos de suíno. Então o trabalho é duplo. É duplo quando a gente vai para reforçar, mas também para abrir mercados, mas também para ampliar mercados e escopo de produtos, como a gente está fazendo aí com Japão, Coreia e México e outros mercados no caso de suínos. Bom, qualidade e sustentabilidade, todos esses quesitos, né, que são fundamentais aí na exportação, são atendidos pelo Brasil, mas sempre tem um que quer jogar uma areia, né, nessa engrenagem toda que está funcionando bem, muito bem, por dizer de passagem. É o caso lá do CEO lá do Carrefour, mas é um caso de página virada já, ou ainda tem algum entrave para ser resolvido no caso da campanha desse CEO do Carrefour na não importação de produtos aqui, proteína animal do Brasil? Não, esse é um caso já de página virada para a BPA, porque foi uma ação muito rápida do ministro Carlos Fávaro, teve o apoio da BPA, teve o apoio da BIEC, e o ministro capitaneou uma reação muito rápida, e as empresas também fizeram por conta uma reação rápida contra a decisão do CEO. É importante também colocar que o Carrefour é uma ótima empresa para o Brasil, ele é nosso companheiro aqui, mas este CEO, esse diretor dessa empresa, que falou bobagem, asneira, fruto de um protecionismo anacrônico,
ele foi respondido à altura e teve que se retratar publicamente. E isso a gente vê o quê? Também tem o poder pedagógico, Braga. A gente mostrou para os demais países que quem quiser inventar mentiras contra o Brasil vai ter resposta muito forte do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores e dos nossos setores. Porque nós, hoje, volto a repetir, nós temos 1/4 do comércio de carne de boi no mundo e quase 1/3 do comércio de carne, mais que 1/3 do comércio de carne de frango no mundo. Então, nós temos que exercer esse papel de protagonismo defendendo as nossas proteínas, porque as pessoas podem simplesmente não querer comprar. Eu, todo dia, faço esse exercício no supermercado. Eu chego lá, vejo 2 marcas e escolho uma. Mas não é porque eu escolhi uma que eu digo que a outra não presta. Esse é o ponto. E é isso que nós deixamos claro nesse episódio. Entendemos que agora já está pacificado, basta ver os nossos números. Se o Carrefour tivesse alguma influência, esse CEO tivesse alguma influência no mundo, nós não teríamos crescido 10% nas exportações de suíno e 3,7% nas exportações de aves. Essa questão do protecionismo acaba sendo prejudicial para a própria empresa, para quem levanta a bandeira nesse sentido. Até porque o mundo depende também da proteína animal produzida aqui no Brasil. E cada vez mais essa dependência aumenta, não, doutor Ricardo? Sem dúvida, por esses números, o Brasil, veja, fechou o ano com 5.294.000 toneladas exportadas. Braga, a soma do segundo e terceiro lugar nas exportações, que não são ninguém nem menos do que Estados Unidos e Europa, não chega ao total que nós fizemos dos 5 milhões e quase 300, 5.294. No suíno, nós somos o 4º maior exportador, mas respondemos por 12% do market share global. Ou seja, o mundo também precisa dessa complementariedade. É um aspecto muito essencial nesse caso. O Brasil desenvolveu uma tecnologia, uma eficiência, uma indústria que trabalha para produzir, primeiro, ponto principal, garantir comida na mesa dos brasileiros. Segundo ponto, a gente produz o frango para exportar. Eu vendo peito de frango para a Europa, para o México, para o Oriente Médio. Eu vendo as coxas na África, desossadas no Japão. As asas e os pés eu vendo na China. Ou seja, eu consigo complementar também numa relação de auxílio para a indústria local. Já que se ele tivesse que produzir, por exemplo, peito de frango, ou a China tivesse que produzir pé de frango na quantidade suficiente que ele importa do Brasil, tragamos aqui em grandes números 250.000 toneladas. Ele teria que produzir 3 milhões de toneladas. E o que faz com o restante da carne? Dá um prejuízo e a indústria quebra. Então esse é o ponto. O Brasil hoje ele tem uma relação de complementariedade com o mundo que é muito importante. E por isso que cada vez mais a gente vai seguindo como protagonista, como parceiro da segurança alimentar de mais de 150 países no mundo. Bom, produção vai de vento em popa. Lógico, a produção de grãos em algumas regiões está aliada à produção de outra proteína, no caso a proteína animal, né? Os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e até mesmo o estado de São Paulo. Tem essa questão da tilápia também, que vem ganhando cada vez mais um protagonismo no setor de proteína também, nesse caso de peixes, né? de pescado, não chega a ser pescado, no setor de peixes, é isso? É o setor de peixes de cultivo. Peixes de cultivo. Ele está abrangido pela Peixes BR e pela Bipesca, 2 associações muito importantes. A Peixes BR é associada aqui da BPA. Nós temos 5 empresas da BPA que produzem aves, suínos e que também tem frigorífico de tilápia. A Cevalha, a Copacol, a Belo, a GT Foods e tem mais outra que está associada aqui, que é da IFIF. Então, são 4 que tem, não 5. 4 que tem frigoríficos. Mas todas as outras também têm o pescado de cultivo, que é a tilápia, que é também criado, Braga, no sistema de integração. As empresas entregam, o produtor cria o seu tanque, compra os equipamentos e entra com cuidado dos animais. As empresas entregam alevino, entregam a ração e a assistência técnica e a garantia de que vão buscar o produto, processá-lo e vendê-lo. Então é uma relação positiva que entrega renda para milhares de famílias, especialmente no sistema cooperativo, mas não só no cooperativo, nas empresas privadas também. E a tilápia brasileira vem conquistando muito espaço. Espaço na mesa do brasileiro, sim, mas também espaço nas exportações. E hoje nós somos um grande exportador para os Estados Unidos de tilápia e peixes de cultivo, como a gente chama.
Os Estados Unidos têm se mostrado um grande parceiro nas importações, inclusive de carnes bovinas também, de carne bovina aqui do Brasil. A produção vai bem, as exportações também vêm batendo recordes, e o consumo interno, no caso de suínos, no caso de aves, ovos, né, e até mesmo tilápia. Se puder enumerar como é que está essa questão de cada uma delas, eu te agradeço, doutor Santin. O consumo está muito bom, é positivo. Nós, nesse ano, tivemos o fortalecimento do consumo no mercado interno, ofertas equilibradas, mercados equilibrados, com aumento de exportação, e o brasileiro acabou consumindo nesse ano 46 quilos per capita por habitante ano de carne de frango, algo como 19 quilos per capita habitante ano de carne suína, 269 ovos por habitante ano. De tilápia, eu não tenho o número exato, mas ele está próximo dos 10 quilos em todos os pescados de peixe. Também aí pega os peixes de captura. Mas o peixe também já está entre 10 e 15 quilos habitante ano. São números muito positivos que mostram um Brasil que consome proteínas. E o caso mais relevante que a gente vê é o caso da produção de ovos. 99% dos ovos produzidos no Brasil ficam para o consumidor brasileiro. 65% do frango fica para o Brasil, 73% do suíno. Mas no caso do ovo, 99% fica aqui. Isso equivale ao que a gente produziu no ano passado, Braga, 57 bilhões de ovos. É algo como 1.800 ovos por segundo. Quando eu termino de falar, já dobrou, já é 3.600. É um número fantástico e que não difere da grandeza dos números, por exemplo, de abate de frangos, que são 25 milhões de aves por dia em média, que temos um abate de 3,5 milhões de suínos por dia também. Ou seja, uma indústria que é pujante, mas que traz consigo um aspecto social muito importante. Nós temos uma cadeia de emprego direto em fábrica de mais de 500 mil pessoas. Mas diretos e indiretos, essa cadeia integra 4 milhões de pessoas e mais de 50 mil pequenas famílias produtoras. Essa é a riqueza desse produto, de um Brasil que só de aves, suínos e ovos vai trazer nesse ano, Braga, 12 bilhões e meio, 13 bilhões de dólares, quando eu coloco genética e outros produtos juntos. São 13 bilhões de dólares e mais de 80 bilhões de reais de produtos que são vendidos e trocados por riquezas que foram geradas no outro lado do mundo, às vezes, e que vem irrigar nossa economia, um efeito de distribuição de renda muito fantástico e positivo para o Brasil. Só para poder ter uma ideia, né, os números das exportações de carne suína, carne de frango, de aves como um todo, né, porque aí entra pato, entram perus, né, a carne de peru, enfim, se fosse considerar pela divisão, né, de número de habitantes, pelo consumo de ovos, aliás, no número de produção de ovos, pelo número de habitantes, é lógico, considerando aí a utilização da indústria, daria uma média de 269 ovos por pessoa. É isso? 269? Estou errado, doutor? Não, você está certo. Esse ano fechou 269 ovos por habitante. A gente exportou aí 18 mil toneladas, porque daí o número é em toneladas, exportou 1%, mas são 269 que a gente come todo dia. Come ou diretamente nas refeições, ou então está dentro das massas, dos bolos, dos pães, de vários nutrientes, levando nutrientes essenciais para as pessoas, com preços acessíveis, razoáveis, levando saúde para a nossa população. Bom, alguma mudança com o Trump no poder lá nos Estados Unidos, assumindo dia 20 agora, ou isso pode facilitar um pouquinho mais a relação comercial com os Estados Unidos? Porque ele promete aí, eventualmente, algumas barreiras comerciais, não, doutor Santin? Bem, a gente está acompanhando, está no radar, é um tema de bastante importância, né? O presidente Trump tem uma postura bastante dura de negociação, então a gente não sabe que tipo de barreiras ele vai criar, mas normalmente, no caso em que a gente trabalha, as proteínas, as carnes, as comidas são deixadas fora dos embargos ou deixadas fora disso. Basta ver que na outra eleição dele, no outro mandato, ele fez um tarifaço com a China, e depois acertou a venda de 1 bilhão de produtos agrícolas para a China. A gente viu, na outra vez, que ele fez protecionismo e levantou tarifas de vários países no mundo, mas não levantou a tarifa do suíno que a gente vende para lá. Então, esperamos que esse ano também seja assim. Agora, se ele endurecer contra o Brasil, o produto que a gente pode ter, digamos assim, efeitos são exatamente esses que nós falamos, a carne suína, que é exportada para lá, e a tilápia, que é exportada para lá. Mas, por outro lado, se ele endurecer com todos os países, talvez tenha uma grande oportunidade para o Brasil.
digamos que ele brigue com a China, brigue com a Europa, que tenha um endurecimento de tarifas de produtos dos Estados Unidos, a gente vai fazer o quê? Vai ter talvez um espaço, porque há uma retaliação. É um caso mais ou menos semelhante com o que aconteceu com a China e a Europa. A Europa colocou tarifa nos carros elétricos chineses para não importar carros elétricos da China. A China abriu um estudo de dumping contra as exportações de carne suína da Europa para a China, que é o maior exportador. Pode ser que isso acabe o quê? Dizendo, Brasil, preciso que você venda mais para mim, porque eu vou sobretaxar a exportação da Europa. Então, vamos aguardar. O importante é que a gente tem que aprender a respeitar a autonomia dos países dentro das regras globais de comércio. Eu tenho certeza que o presidente Trump e os Estados Unidos não vão fazer nada que não esteja dentro das regras do comércio. Às vezes, esse endurecimento ou a facilitação, ele se dá pela boa vontade. Esperamos que a gente tenha boa vontade de lembrar que é o ditado que eu digo sempre e eu levo nesse mundo afora, Braga. There should be no borders for food. Não pode haver fronteira dos alimentos. No lado da alimentação, a gente tem que deixar a política de lado e tratar de ajudar. Hoje tem mais de 733 milhões de pessoas com fome no mundo. E nós, como o Brasil, que temos capacidade de produzir, temos capacidade de aumentar a produção se for necessário, nós estamos prontos para ser parceiros e complementar a segurança alimentar dos países que quiserem ser parceiros nossos. Geralmente eu encerro contigo mandando aquele recado para os produtores, para as granjas de aves e suínos e a questão da biosseguridade nesse momento em que o país já é o principal protagonista dessa produção de alimentos e proteínas nesses segmentos. Granja não é local de visitação, não é local de fazer qualquer tipo de abertura para turismo, não é isso, doutor Santin? Sem dúvida, Braga. Você me ajuda demais de replicar essa mensagem novamente, que eu inicio, antes de dar um puxão de orelha, eu quero dar um agradecimento e parabenizar o nosso produtor, a nossa produtora de aves, suínos e ovos, que durante o ano de 2024 se manteve com a biosseguridade em alta, não chegou a influenza aviária nas granjas de aves e de ovos comerciais, não chegou a peste suína africana nas granjas de suínos. Ou seja, os nossos produtores entendem bem esse mantra que você colocou. Visitas desnecessárias, nenhuma. Pega o seu celular, vai lá, filma e mostra para a pessoa, passa inclusive no vídeo do WhatsApp, online, se a pessoa quer ver. Não tem que ter cuidados de revisar as telas, revisar cumieiras, colocar o rodolúvio, o pedilúvio, ter roupas exclusivas para entrar dentro do aviário da pocilga. A bota, eu só uso a bota que eu entro dentro do aviário da pocilga e não ando com ela fora das suas dependências. Lavar as mãos, praticar cuidados simples, mas essenciais, que nos trouxeram livre dessas doenças até aqui, e tenho certeza que o nosso produtor e produtora vão continuar a fazer isso, e se Deus nos ajudar, bato na madeira, vamos seguir livre de influenza e de peste suína africana no Brasil em 2025 também. Assim será. Bom, pegando já o passaporte em viagem essa semana, aliás, 2024, quase 6 voltas ao redor do mundo, você comentava isso comigo agora há pouco, chegou a quase 6 voltas ao redor do mundo, mostrando a potencialidade do Brasil nas proteínas animais, é isso, doutor Santin? Precisamente, porque esse é o que o Google Timeline coloca. Eu dei nesse ano de 2024 5,8 voltas ao mundo, no ano anterior, em 2023, tinha dado 6, são mais de 350 horas dentro de avião, para fora do Brasil e para dentro do Brasil, mas levando essa mensagem de otimismo, levando também essa mensagem de que nós temos uma produção que é segura, que ela é sustentável, que ela é muito saborosa e leva elementos essenciais à saúde das pessoas. As proteínas são essenciais. Agora tivemos recentemente uma doutora de Harvard dos Estados Unidos dizendo assim, olha, tem que ter proteína na alimentação das pessoas. Eu respeito os veganos e vegetarianos, são decisões das pessoas, e sei que inclusive essas pessoas fazem complementação vitamínica para ter saúde, mas as proteínas já vêm com o pacote pronto. Leite, peixe, boi, ave, suíno, ovo, todas as espécies de proteínas, elas trazem com si a saúde empacotada dentro desse consumo. Então é isso que eu vivo andando no mundo afora, levando esse ditado de que não pode haver fronteiras para os alimentos e mostrando que o Brasil está pronto para aumentar de uma maneira sustentável, sem derrubar nenhuma árvore desnecessariamente, cuidando da nossa natureza, cuidando da floresta amazônica, que aliás, Braga, eu sempre digo,
Às vezes as pessoas falam em 12 mil quilômetros quadrados de desflorestamento, 9 mil quilômetros quadrados, e eu falo outra coisa, de 4.192.000 quilômetros quadrados na mesma metodologia de floresta em pé e conservada que o Brasil tem hoje e continuará a ter pelo trabalho que a gente faz. Ricardo Santin, presidente da BPA, conosco. Foi um prazer, um ótimo início de 2025, já começou, né, agitado, e que seja assim ao longo desse ano todo. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Obrigado a você, Braga, a todos os nossos assinantes da TID, equipe de produção também. Um prazer imenso começar o ano fazendo uma entrevista com um amigo querido, tão fácil de falar, e poder desejar aos nossos assinantes um feliz 2025, com muita saúde, com muita paz, muita harmonia nas famílias, felicidade e muito frango, suíno e ovo na mesa do dia a dia, tá? Que Deus proteja todas as famílias. Um feliz ano novo aí para todo mundo. Amém, assim seja. Obrigado, até a próxima. Bom, lembrando mais uma vez a todos que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe e avise os amigos sobre o Clube do TID, tá? E as mídias sociais, estão todas elas aparecendo por aí. Não basta curtir, né? Vá lá, se inscreva também. E o João Batista Olive, olha lá, comentando, convidando para que você faça uma degustação grátis também sobre o Clube de Assinantes. Vá lá, 1998132915. Bom, a todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.